Senhor é bom, o Senhor é grande, e quão verdadeira é essa palavra, né? Vivendo pela fé. Eu creio que é uma palavra, sem dúvida nenhuma, atemporal, lógico, mas quão atual para essa nossa época, né? Realmente, não só por a questão da pandemia, não só por tudo que está acontecendo, mas até pelo tempo que vivemos, né? Então, essa parte escatológica, se eu falar alguma coisa aqui, depois o Haroldo me corrige, mas se precisar de correção, Haroldo, por favor. Mas eu creio que a gente vive num tempo, a gente vive num momento que cada vez mais a gente vai ver a separação daqueles que servem a Cristo e daqueles que não servem a Cristo. É claro que desde o começo a gente vê a preocupação com Deus em relação à santidade. Lá no BCC a gente está no livro de Levíticos, então ainda vamos concluir essa semana também, então está convidado aí todo mundo para entrar quinta-feira. E lá já tem a separação daquilo que é santo, daquilo que é profano, já fala dos sacrifícios, tudo aquilo que tem que ser feito. Então, óbvio que sempre a santidade, uma vida santa, Deus sempre se preocupou com isso. Até porque Ele é um Deus santo. Então, nós nos relacionamos com Deus santo. Então, a santidade tem que estar na nossa vida. E eu creio que, até por uma questão, aí entrando um pouquinho na seara do pastor Haroldo, é natural que nesse final do tempo isso aconteça realmente, que exista uma diferenciação clara daqueles que são de Cristo e daqueles que não são de Cristo, daqueles que têm uma vida santa e daqueles que não têm uma vida santa. A gente vive num mundo tão antagônico, tão cheio de relativizações, que cada vez mais aquele que crê em Cristo vai se santificar mais ainda. E vai ter que fazer uma diferenciação, irmãos, porque às vezes até no nosso meio, a gente vê pessoas relativizando a palavra de Deus, o pecado, aquilo que é feito. Eu já escutei pessoas que andaram comigo no grupo de jovens lá, que eu frequentei, que é uma bênção, que Deus possa abençoar o Ruá realmente, né? Eu realmente fiquei na igreja que eu estava por causa do grupo de jovens, né? Então o grupo de jovens com certeza vai ser uma bênção aqui para a igreja, que o Senhor possa multiplicar. Mas eu vejo pessoas falando, mas eu não acho que a Bíblia nesse ponto aí é tão incisiva, é tão peremptória, é tão assim radical. Foi, irmão, irmã, não é questão de ser radical. Se a Bíblia fala que uma coisa é, ela é. Se a Bíblia fala que uma coisa não é, ela não é. Pode passar o tempo, pode passar os séculos, pode passar o que for. Não tem como a gente falar, não, mas então valeu por, vamos contar desde Jesus, né? Valeu por 2020 anos, nesse último ano não vale mais. Mentira, 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 né? E eu espero realmente que nós estejamos naquele grupo, irmãos, que as pessoas vão saber, olha, o Renan, a Thaís, o Christian, todo mundo que está aqui, esses aí são de Jesus, porque eles têm uma vida para Deus, uma vida santa. E eu queria falar um pouquinho sobre isso. Eu queria que a gente abrisse no livro de Romanos, capítulo 16, lá no finalzinho. Eu vou ler do 17 ao 20, e com enfoque maior no 19 e 20. Se você já está na igreja há um pouco mais de tempo, talvez você conheça muito o versículo Romanos 16, 19, por causa de uma música, do Bob Fitts, que ele cantava lá. Romans 16, 19, no grupo de jovens essa música era um sucesso, né? O Bob Fitts falava, Romanos 16, 19 diz, e falava o versículo, né? Então, se você não é, só mostra que eu já sou um pouquinho mais velhinho que vocês, né, que já estamos aqui há um tempinho, mas eu tenho certeza que a Fúvia conhece também, né, Fu? A música, né? Mas, e o que a pregação tem a ver com a música? Absolutamente nada, é só para fazer um comentário. Mas, o que fala aqui então o texto de Romanos? Fala o seguinte, então Paulo no finalzinho ali, ele deixa ali algumas admoestações, alguns avisos. É normal isso no final de uma carta, no final de uma epístola, e diz o seguinte: rogo-vos, irmãos,
que noteis bem aqueles que provocam divisões e escândalos em desacordo com a doutrina que aprendestes. Afastai-vos deles, porque estes tais não servem a Cristo nosso Senhor, e sim ao seu próprio ventre, e em suas suaves palavras e lisonjas enganam o coração dos incautos. Pois a vossa obediência é conhecida por todos, por isso me alegro em vosso respeito, e quero que sejais sábios para o bem e simples para o mal. E o Deus da paz, em breve, esmagará debaixo dos vossos pés a Satanás. A graça do nosso Senhor Jesus seja convosco. Glória a Deus. Que texto maravilhoso. Semana inteira esse texto ficou martelando aí na minha mente, né? E Deus, ele tem coisas grandes. Então, aqui no começo, então, o foco maior vai ser no 19 e o 20, então o 17 e 18, só para a gente poder contextualizar aqui um pouquinho, mas não deixa de ser menos importante, evidentemente. Então, no versículo 17 e 18, Paulo traz um aviso para a igreja, ele traz um alerta para a igreja, bem forte por sinal, falando daquelas pessoas que seriam pessoas da igreja, certo? Supostamente irmãos e irmãs, né? Que estavam trazendo divisões e escândalos, né? no meio do povo. E importante aqui, divisões e escândalos em desacordo com a doutrina que aprendestes, né? Então aqui a gente vê essa questão, especificamente em relação à doutrina. Então, quando a gente fala de divisão, evidentemente a gente fala aqui de grupo, de separação, de cisão, né? Eu não sei se você já teve a infelicidade de participar de um grupo, de uma igreja, que isso aconteceu. Eu já tive. É muito triste. Eu lembro, né, lá comecinho dos anos 2000, o negócio que aconteceu, muito tremendo assim, e muito maligno também. Numa semana estava todo mundo louvando e adorando. Na outra semana, 80%, acho que 60%, alguma coisa assim, 60%, 70% dos ministros da liderança não estavam mais, de repente, né? E depois a gente ficou sabendo como é que aconteceu, essas questões assim das pessoas se juntando, dos grupinhos e tudo mais, contra a doutrina, e trazendo essa divisão, né? O escândalo, quando Paulo menciona escândalo, isso é mais ligado com a questão da nossa conduta ética, né? Que mostra, são atos e ações que seriam contrários à palavra de Deus, e está ligado ali à conduta ética do cristão, da nossa prática de vida, né? Então, atitudes dessas pessoas, né, que é importante a gente falar, era o quê? Contra as bases da fé cristã. E interessante que no versículo 18 fala aqui, né, que fala que não servem a Cristo, e no final fala, enganam o coração dos incautos. Eu não sei se você tem uma outra versão na sua Bíblia, né, mas dos incautos, das pessoas que não têm ainda talvez um conhecimento bíblico para poder discernir aquilo que aqui também está incauto, né, aquilo que seria o certo e o errado. Então, essas pessoas acabam sofrendo muito com esses falsos inocentes. Da Fúvia está inocente. Pessoas que não têm ainda, talvez, a questão, né, inocentes. Então, a gente dá na mesma, né? Então, estavam atacando isso daí, causando divisão. E essas pessoas que talvez não tinham ainda a base para poder receber, estavam caindo nisso daí. Então, irmãos, a gente já vê aqui a primeira coisa, a importância que nós temos aqui do bom acolhimento daquelas pessoas que chegam e do discipulado. Que tudo aquilo que nós temos, que tudo aquilo que nós recebemos, a gente possa passar adiante. Não importa. Eu posso te falar que o que você tem é muito mais do que a pessoa que está no mundo. Quando a pessoa chegar, que a gente possa realmente passar para frente. A gente tem recebido aqui palavras assim extraordinárias. Eu tenho certeza que na sua casa o Senhor tem falado com você de maneira poderosa. Tenho certeza disso. Acho que nesse tempo muita gente está experimentando isso. Que a gente esteja sempre pronto a ensinar, sempre pronto a ministrar, a discipular, em nome de Jesus, né? Porque Paulo mostra que essas pessoas, elas não são
cristãs, porque fala que essas pessoas não servem a Cristo. Irmãos, Jesus, Ele só é Salvador para aqueles que aceitam Ele como Senhor. Eu não sei se vocês já escutaram isso, mas eu já escutei, não. Eu recebi Jesus como meu Salvador, como Senhor mais ou menos, então não recebeu nada. Porque a palavra é clara, se a gente crer no nosso coração e confessar a nossa boca que Jesus é Senhor, aí nós seremos salvos. Não tem como a gente dizer, não, Ele é meu Salvador, mas não é meu Senhor. Impossível. Se Ele é seu Senhor, aí Ele é seu Salvador. Então essas pessoas estavam aqui em busca da própria, servindo, em busca do próprio eu, servindo a quem? Servindo a eles mesmos. O intuito não é trazer. Evidente, irmãos, que a gente vai estar aqui, pode ser que a gente tenha algum tipo de discordância, pode ser que eu fale alguma coisa aqui e vocês não concordem, e a gente conversa, na palavra a gente vai estudar junto, vamos buscar aí um consenso. Isso é óbvio que pode acontecer. É óbvio. O Haroldo já falou várias vezes aqui que ele já pede desculpa por antecedência, porque ele vai errar e tudo mais. E isso é normal, não é disso que eu estou falando. Mas são daquelas pessoas que intencionalmente, buscando algo individual, começam a minar a doutrina. A doutrina. Começam a relativizar às vezes, mudar a palavra. Né? Porque tem gente que a Bíblia está a lápis, né? Não gostou, apaga. Então, o negócio assim, isso, com essas pessoas que a gente tem que tomar cuidado. Agora, irmãos, se nós temos a palavra de Deus no nosso coração, se nós temos uma vida, como a gente vai ver aqui, uma vida para o Senhor, se realmente a gente está vivendo pela fé, vai ser muito mais fácil a gente notar, e outra, a gente também não ser nem afetado por isso. Porque se nós temos a palavra em nós, a gente vai conseguir realmente entender tudo isso que está acontecendo. Então que a gente sempre possa buscar isso daí, irmãos. É complicado, é difícil, graças a Deus a gente não tem essa experiência aqui, em nome de Jesus, mas isso acontece. Se Paulo traz esse aviso, ele fala bem claro, né? Rogo-vos, irmãos, que notei bem aqueles que provocam. Então é a minoria também. Pessoas ali que estão interessadas, né? Pessoas que querem satisfazer o próprio ego, de qualquer forma, né? Pouco se importando com a doutrina, pouco se importando com Cristo, pouco se importando com a palavra, né? Então que a gente possa realmente nos encher da palavra do Senhor, irmãos. Esse vai ser o melhor remédio para tudo, né? Esse vai ser o melhor remédio. Em nome de Jesus, que a gente possa também discipular aqueles que chegam também. Que ninguém aqui fique sem receber a palavra de Deus. Em nome de Jesus. Bom, entrando agora aqui nos versículos 19 e 18. Né, diz o seguinte. Vamos ler novamente. Pois a vossa obediência é conhecida por todos. Irmão, só uma coisa, né? Você vê que aqui Paulo fala que eles usam palavras suaves e lisonjas, né? Então normalmente não vai ser aquele negócio ostensivo também, né? Então que a gente tenha essa sabedoria para entender e a gente precisa conhecer a doutrina para a gente poder realmente rebater isso daí. Mas versículo 19 diz: pois a vossa obediência é conhecida por todos, por isso me alegro a vosso respeito e quero que sejais sábios para o bem e simples para o mal, ou simples para o mal. Bom, aqui, irmãos, primeiramente Paulo ele reconhece ali uma característica da igreja. A igreja de Roma tinha uma fama, e a fama era boa, porque a vossa obediência é conhecida por todos. Evidentemente que aqui eles estão falando dos cristãos da igreja de Roma, não daqueles que eles mencionaram no versículo 17 e 18, que causavam divisões. Né? Claro que tem toda uma questão que acontecia ali na época, ali, do gnosticismo e tudo mais. Isso a gente pode tratar no BCC, a gente vai falar com mais atenção em relação a isso. Então, Paulo ele traz realmente um ataque específico no que estava acontecendo na época, mas que também vale para os nossos tempos também, a gente tirando aí o princípio que está por trás. Mas aqui, ele exalta a igreja, ele traz um louvor para a igreja, fala, olha, todos conhecem a sua fama, né?
a vossa obediência é conhecida por todos. Aleluia. E isso, irmãos e irmãs, a gente tem que pensar, qual vai ser a nossa fama? Qual vai ser a característica dessa igreja? Como é que nós vamos ser conhecidos lá fora? Eu acredito que até agora, graças a Deus, são coisas boas. E que fique assim até Jesus voltar. Mas Paulo, ele traz isso daí, né? Então ele menciona realmente, né, essa obediência, o que é algo muito bom. Porque se nós se a gente for pessoas obedientes, significa que nós somos ensináveis. Significa que aquilo que o Senhor trazer para nós, nós vamos obedecer, nós vamos aprender, nós vamos colocar em prática, né? Então, é importante essa palavra que Paulo traz para a igreja, falando, olha, eu sei que vocês são obedientes. Na verdade, eu sei não, todos sabem. E irmãos, a gente tem que ter essa ciência. Nós estamos aqui, Ministério Cristão Afiômega, tudo direitinho. Você pode ter certeza, por mais que a gente possa achar, não, mas a gente ainda é uma igreja pequena para média, a gente está aqui há pouco tempo, a gente tem uma responsabilidade aqui no nosso redor. As pessoas vão conhecer a nossa igreja, e muitas já conhecem. Então que realmente a gente possa ser conhecida como uma igreja que serve o Senhor Jesus na integralidade, que não abre mão da palavra de Deus, que aqui seja o lugar para aquelas pessoas que querem realmente ser santas e viver uma vida totalmente contrária àquilo que está no mundo, que a gente seja conhecido, não, ali a pregação é séria, ali a palavra de Deus é ministrada, ali pecado é pecado, ali a cruz é pregada, a ressurreição é anunciada, irmãos, porque tem igreja que parece que esqueceram da cruz, passa anos aí sem falar da cruz, aí uma palavrinha ali de autoajuda e tudo mais tal. Não, irmãos, que a gente possa realmente ter uma fama de que a palavra de Deus aqui é viva, de que a palavra de Deus aqui é ministrada, que nós somos um povo adorador, um povo que busca ao Senhor, independentemente das circunstâncias, porque mais do que nunca a gente vai precisar viver pela fé. Não sei, eu me converti em 1996, abril de 96, já não era já o melhor momento, mas se alguém me falasse que o que está acontecendo hoje ia acontecer, eu ia falar, não, você está exagerando. Quantos ataques que a gente não vê a Cristo, quantos ataques que a gente não vê a fé cristã, quantos ataques que a gente não vê realmente ao cristianismo, não só aqui no Brasil, mas no mundo, lugares que a gente nunca imaginou. Então que realmente a gente possa ter isso dentro de nós, e independentemente das circunstâncias, porque vai ficar cada vez mais difícil. Mas com Cristo em nós, com o Espírito Santo, o difícil vai ficar fácil. Porque o Senhor vai nos abençoar. O Espírito Santo vai nos encher do poder dEle, vai nos encher da presença dEle. E a gente vai poder realmente, com intrepidez, enfrentar tudo que for enfrentar. Não tem jeito. Que se a gente realmente tenha essa fama mesmo, que a palavra de Deus, a palavra de Deus é a palavra de Deus. Não existe negociação. Não existe. E para enfrentar, é só dessa forma, para enfrentar o que vai acontecer. A gente tem que estar cheio do Senhor. E ele continua falando aqui. E ele fala duas coisas para o povo. Primeiro ele fala, quero que vocês sejam sábios para o bem. Sábios para o bem. Conhecedor, praticante do bem. A palavra de Deus aqui tem tudo que a gente precisa fazer. É claro que isso vem pela atuação do Espírito Santo em nossas vidas. Que a gente deixe realmente o Espírito Santo, que o Espírito Santo possa nos iluminar, que a gente possa entender, que a gente possa praticar o bem, que é aqui a vontade de Deus. E não são poucas as vezes, irmãos, que nós vamos nos surpreender. Porque aquelas pessoas que criticam,
aquelas pessoas que posso tirar um sarro, pode dar uma zoada, pode fazer alguma coisa, no momento de necessidade, eles vão te procurar. Eles vão pedir oração. Eles vão falar, é sempre aquela frase, você que conhece Deus aí, você que é mais próximo dele, fala com ele a meu respeito, pela minha família, fala com ele, porque eles vão ver que em nossas vidas nós praticamos o bem, nós vivemos como Cristo viveria, que realmente a nossa vida possa ser esse reflexo, dia após dia, né? O conhecimento, né? A gente tem que reconhecer tudo aquilo que vem dele, a gente tem que buscar, a gente tem que ser sábio, a gente tem que saber separar aquilo que é o bem e aquilo que é o mal, e isso vem pela palavra de Deus, pelo Espírito Santo em nossas vidas. O Senhor nos guia nesse caminho, não precisa da sua força, não precisa da minha força, é na força dele. Ele vai nos direcionar, ele vai nos caminhar. Para isso, irmãos, a gente precisa estar entregue, tem que estar entregue. A gente cantou aqui, ele é digno de tudo, inclusive da nossa vida, que a nossa vida seja entregue para ele, porque isso é tremendo mesmo, né? Isso foi orado até lá em cima também na intercessão, porque nós adoramos a Deus, porque a gente está feliz, a gente não adora a Deus porque é gostoso, apesar de ser gostoso, e apesar de normalmente a gente estar feliz também, a gente não adora a Deus por qualquer outro motivo a não ser porque ele é digno de ser adorado, porque os atributos dele o fazem digno de ser adorado. Ou seja, se a gente chegar aqui triste, chateado, bravo, irritado, a gente pode parar e falar, não, tudo bem, Deus, independentemente disso, o Senhor é digno de ser adorado. E eu garanto que quando você adorar a Deus, tudo que você está sentindo, ele vai tratar também de você também. Faz a prova. Talvez já fizeram. Você chegou aqui, quem nunca chegou aqui na igreja num dia ruim, aí começa o louvor, é que tudo muda. Porque eu sou da ala, assim, tinha uma época que o pessoal chegava na igreja para adorar, para pregação. E o louvor era mais vaziozinho e o pessoal chegava para a pregação. Não em todos os lugares, mas isso acontecia muito, também não todas as pessoas. E eu falei, a pessoa está perdendo a parte mais importante. Porque no louvor, na adoração, você está direto com Deus ali. Na pregação, você tem um intermediário aqui, que é falho. Tem coisa que eu vou falar aqui que eu espero que vocês esqueçam, porque pode vir de mim alguma coisa. Agora, quando você está adorando a Deus, é você e Ele. É você e Ele. É você e Ele. Que a gente possa realmente reconhecer sempre isso. Buscar o Senhor. Buscar o bem. A palavra de Deus. A gente se encher dela. Talvez seja até simples esse texto aqui que Paulo está falando, mas ele fala simples. Olha, eu quero que vocês sejam sábios para o bem. Coisa mais óbvia do mundo. Só que não. Para algumas pessoas. A gente tem tudo, irmãos e irmãs. Tudo. O Senhor já deu tudo. Ele já morreu na cruz. Ele já ressuscitou. O Espírito Santo já está em nós. A palavra de Deus está aqui. Nós temos aqui irmãos e irmãs maravilhosos que a gente anda junto. Que a gente busque realmente essa sabedoria do bem. Que a palavra de Deus esteja realmente impressa no nosso espírito, do jeitinho que ela é, e que a gente possa viver isso. E eu garanto que a gente vai ter um impacto no mundo, por mais que tenha oposição, por mais que possa ter perseguição, por mais que possa ter palavras contrárias, o impacto vai ser uma avalanche, porque o mundo está sedento por isso, irmãos. Como eu orei, eles não sabem ainda. Tem muita gente que não sabe, tem muita gente que nem pensa em Deus, tem muita gente que não pensa, mas eles precisam,
Porque Deus, Ele nos criou, Eclesiastes tem um texto que fala, Deus Ele nos criou com a noção da eternidade, mas a gente não tem um entendimento disso. Existe um vazio que só Deus preenche nas nossas vidas, no nosso espírito, porque nós fomos criados para adorar a Deus. Isso daí faz parte do nosso DNA, faz parte da nossa vida. Deus nos criou para que Ele pudesse ser adorado por nós. Então as pessoas que não estão vivendo isso, elas estão esperando uma palavra, alguém ir lá e falar, olha, Jesus te ama, Jesus morreu por você. Você pode ter uma vida completamente nova. E às vezes na nossa vida, né, tudo caindo, o mundo inteiro caindo, e você fala, poxa, mas você está tão tranquilo, você ainda ama o próximo, você ajuda, você não pensa só em você, você faz o bem. Por quê? Não é por minha causa não, não é por sua causa, é porque Jesus habita em nós, porque Jesus morreu por nós, porque o Espírito Santo está em nós, amém? E ele completa falando, e sejam simples para o mal. E essa palavra aqui, irmãos, a palavra simples aqui no grego, é a forma negativa de um verbo que significa misturar. Misturar, ou seja, em relação ao mal, nós devemos ser puros, no sentido de que o mal não entra. Tem versículo também que fala, principalmente se você for pegar uma versão em inglês, fala para você ser inocente para o mal. Ou seja, que não ter culpa nenhuma. A palavra aqui, quando ela faz essa divisão de ser pura, de não misturar, é justamente isso. Que nós tenhamos na nossa vida apenas aquilo que é de Deus, apenas aquilo que é bom, apenas aquilo que é a palavra, porque o mal, nós vamos ser inocentes para o mal, nós vamos ser simples para o mal, porque nós não vamos nos misturar com o mal. O mal não pode entrar nas nossas vidas, porque nós vamos estar cheios do bem, cheios da palavra de Deus. Então essa questão, a gente não pode permitir nenhum tipo de adulteração. Isso começa às vezes, irmãos, com uma palavrinha. Mas será que a Bíblia quer dizer isso mesmo? Quer. Se você começa a racionalizar o seu pecado, a gente estava até falando isso ontem lá na reunião, já está errado, irmãos. Se você fez alguma coisa que você precisa pensar e justificar para tentar convencer a Deus que está errado, eu já te falo um negócio, já está errado. Porque se você fez alguma coisa que você tem certeza que está certo, você nem vai nem pensar nisso. Agora, se você fez alguma coisa duvidosa, né? Eu lembro que o Haroldo, quando a gente estava lá no outro grupo de jovens, ele falava que os jovens, supondo que aqui é a linha do pecado, né? Tudo isso aqui pode, e aqui é o pecado. Aí o jovem quer andar aqui assim, né? Aonde que vai ser? Que ele quer saber o que eu posso fazer. Nós não, um outro grupo, é um outro grupo. E é verdade isso, irmãos, porque às vezes a gente fica tentando, em vez de viver aqui a coisa boa que o Senhor tem, a gente fala, não, mas peraí, estou chegando perto aqui, qual que é o último passo que eu posso dar? Quando a gente pode estar aqui no centro da vontade, longe dos limites, porque aqui a gente pode ser contaminado, às vezes, né? Abraão estava andando, né? Começou a estender a tenda dele lá. De repente, sodomita, estava lá em Sodoma. Deus livrou, glória a Deus. Mas que a gente possa ser simples para o mal. A nossa vida tem que ser pura. E esse pessoal aqui que ele menciona no versículo 17 e 18 é justamente isso, porque eles vêm ali com palavrinha suave. Então você pode receber uma palavrinha aqui. Você pode escutar alguma coisinha ali. Alguém pode fazer um comentário. E a gente não pode ceder em nenhum momento. Que a gente possa ser simples para o mal. Nesse contexto, que o mal não misture, não seja misturado na nossa vida, pelo contrário.
Que a gente possa diariamente, realmente, isso daí, conseguir extirpar tudo isso, né? Nada, a nossa essência, a partir do momento que nós recebemos a Cristo, que nós fazemos parte da renda, a nossa essência é a essência de Deus, e que se mantenha assim, que a gente saiba o que é o bom, seja sábio para o bem, e seja simples para o mal. E Deus ainda dá mais uma promessa, irmãos. Claro que aqui, quando ele fala ali que no versículo 20, que o Deus de paz em breve esmagará Satanás de vossos pés, aqui eu acho que a gente pode fazer talvez uma dupla interpretação. Não sei se o Haroldo vai concordar comigo, mas acho que existe um fundo escatológico aqui nessa palavra também, porque uma hora Satanás vai ser completamente eliminado. Mas eu digo mais, irmãos, além disso, se nós vivermos dessa forma, se a gente for sábios para o bem e formos simples para o mal, Satanás não vai tocar na tua vida. Ele vai estar debaixo dos teus pés, derrotado, porque ele não vai ter o que fazer. Ele não vai ter o que fazer. Não é para a gente ter medo de Satanás. Quem tem medo de Satanás é quem está em pecado tem que ter medo de Satanás. Se você tem uma vida santa, você não tem que se preocupar com Satanás, porque ele vai estar debaixo dos seus pés. E a gente vai seguir a nossa vida. A palavra de Deus, ela é perfeita. Ela é tremenda. A gente vê tudo aqui que ela fala. E que a gente possa usar, irmãos, tudo aquilo que Deus nos deu já, como já foi falado aqui. Que a gente possa nos encher da palavra de Deus. Que a gente possa ter comunhão com os irmãos. Que a gente possa ser ministrado, que a gente possa ministrar. E que realmente o bem, que é a vontade de Deus, que é a palavra de Deus, que é tudo aquilo que Deus tem para nós, possa nos preencher de uma forma íntegra, 100% pura, sem qualquer tipo de contaminação do mal. Que a gente possa estar sempre pronto para receber e saber dividir. Isso é de Deus, isso não é de Deus. E irmãos, sem querer ser repetitivo, não tem como a gente fazer isso se nós não conhecermos a Deus, a palavra de Deus. E digo mais, de nós não termos intimidade com Deus. O Espírito Santo, ele vai avisar. Só que você tem que saber escutar a voz do Espírito Santo. Eu tenho que saber escutar a voz do Espírito Santo. Nós temos que saber escutar a voz do Espírito Santo, para que realmente a gente possa saber separar aquilo que é bem e aquilo que é mal, aquilo que é bom, aquilo que é mal. Que o Senhor possa derramar sobre cada um de nós aqui que o Senhor possa derramar sobre a nossa vida. Valeu, Tiagão. Que o Senhor possa realmente nos levar num caminho que só a palavra dEle vai nos guiar. A gente pode ver esse texto aqui, e Paulo fala da obediência deles, e ele pede essas duas coisas. E se o povo é obediente, isso vai acontecer. Que a gente possa realmente ser livre de qualquer mal. E o mal aqui, irmão, não é a maldade pura e simples de maltratar alguém, de roubar alguém, de bater em alguém, de xingar alguém, mas não. É tudo aquilo que é contrário à palavra de Deus. Tudo aquilo que é contrário à palavra de Deus. Mas o importante disso também, irmãos, concluindo já, é que se nós formos sábios para o bem, eu ouso dizer que automaticamente
nós vamos ser simples para o mal. Então que a gente busque ao Senhor em primeiro lugar. Que a nossa vida seja uma vida de busca ao Senhor. De busca ao Senhor. Para que a gente possa nos encher de tudo aquilo que é dele. Cada vez mais. E aquilo que não é dele, ele vai ser jogado para fora. Até o momento que a gente vai ser puro. Aí Deus vai carimbar. Renan, pá, 100% puro. 100% Jesus. Thaís, todo mundo. Não é que a nossa vida possa ser realmente uma vida de entrega ao Senhor. E eu digo, irmãos, nesse tempo, isso vai ficar evidente. Vai ficar evidente. E que aqui, em nome de Jesus, fique mais evidente ainda, porque todos vão ser conhecidos por servirem a Jesus Cristo de maneira inegociável, de maneira absoluta.